Olá, amigos. Começa agora o X da Questão. Nós estávamos apenas na internet e a partir de hoje estamos aqui na TV SC, a TV de São Caetano, canal 9NET. Você pode sugerir temas para que a gente possa discutir aqui, sempre com a presença do empresário, do jornalista, do político, do advogado, do escritor Éder Xavier. Sempre tratando de um assunto, não só nacional, mas também um assunto regional, como acontece no programa de hoje. Nós vamos discutir com você hoje um programa nacional, para começar o programa. Mas depois, na outra metade do programa, nós vamos discutir um assunto local, um assunto que interessa ao povo de São Caetano. Você pode acessar o Facebook da TV SC, o WhatsApp, 94564258474, 945647884, e aí você vai... doutor Ed, é uma coisa muito importante para falar isso aqui. A TV SC de São Caetano, ela tem uma parceria de conteúdo com a Web TV São Caetano. Então as pessoas podem assistir o programa agora também no seu computador. Para começar, para cumprir a promessa feita, o X da Questão vai tratar hoje do agravamento da crise e a possibilidade de impeachment da presidente Dilma. E, para cumprir a promessa totalmente, no segundo bloco nós estamos falando sobre as finanças de São Caetano. Quais foram as decisões dos tribunais de contas, como é que a coisa está, quanto que o prefeito já pagou, quanto que São Caetano ainda deve. Mas isso é assunto para daqui a meia hora. Agora vamos falar sobre o agravamento da crise e a possibilidade de impeachment da presidente Dilma. Doutor Éder, os números da crise e a série de medidas impopulares do governo federal intensificaram aí a queda de popularidade e de prestígio da presidente Dilma, e a gente tem a impressão que o país está meio que governado. Agora, na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara está sendo instado pelos parlamentares para que se manifeste sobre os pedidos de impeachment que já foram feitos. E aqui tem uma coisa curiosa que pouca gente sabe. Suponhamos que o presidente Eduardo Cunha fala, não, arquiva tudo, arquiva, não quero saber disso aqui. Se um deputado entrar com requerimento, vai para plenário, e vai e vota. Pois bem, aqui em São Caetano, a única voz, até agora, que falou de impeachment é a do vereador Éder Xavier, através da Trombeta, o jornal que ele dirige aqui no município de São Caetano. O escritor, advogado, empresário e vereador Éder Xavier produziu uma peça com auxílio de advogados da população via internet pedindo o impeachment da presidente Dilma. Aliás, parece que foi oficializado no último dia 10. É isso mesmo? Perfeito. Bom, Ney, primeiro, já há algum tempo nós estamos fazendo o programa junto, o X da Questão. E fazíamos esse programa na Web TV São Caetano, X da Questão, Nossa Cidade é o Canal. E nós abordamos temas bastante importantes, fizemos um trabalho que é muito interessante sob a batuta do Baena, do Gustavo Baena, que trouxe e fundamentou e articulou uma série de temas para que nós pudéssemos debater na Web TV São Caetano. E estimulado pela audiência da própria Web TV São Caetano, nós verificamos, através do Facebook, das páginas de internet, que havia uma motivação muito grande de assistir o nosso programa e algumas vezes que nós tocamos no aspecto do impeachment, da situação econômica, quantas pessoas se manifestaram. Então, verificando também a atual situação, o cenário nacional de desorganização, você usou uma frase, uma palavra, que
ficou muito gravada na minha mente, que é o seguinte, num dos programas, que nós discutíamos, eu e você, no X da Questão, discutíamos a situação nacional. E você usou assim, o país está desorganizado. Acho que essa palavra, entendo que essa é a melhor palavra, uma desorganização generalizada tomou conta do Brasil, na questão da economia, na questão dos poderes, das instituições, dos sindicatos, do trabalhador, né? Você imagina um posicionamento do Congresso, a Câmara Federal com uma posição, o Senado com uma outra posição, isto tudo, a nota de rebaixamento na economia, o desemprego, a inflação, quantas coisas acontecendo. Então, quando você usou a expressão desorganizado está o país, e mais, como disse, verificando a audiência do programa, o X da Questão, e quando nós tocamos nesse assunto, como se movimenta o povo, como que eles falam, né, necessitando, principalmente da região do ABC, de uma voz que fale dos problemas nacionais também. Então nós fizemos uma peça, produzimos uma peça de impeachment. Porque a Constituição, Ney, e você, telespectador, você que acompanha o programa X da Questão, saiba que a Constituição permite a mim, a você, a qualquer cidadão, propor o impeachment, o impedimento, o procedimento de impedimento. Então nós fizemos uma peça, colocamos essa peça na internet e pedimos para os advogados, para os cidadãos, colaborassem, verificassem se isto é necessário mesmo, que São Caetano, o ABC, se posicionasse em relação ao impeachment. E veja, nós estamos na cidade, Ney, São Caetano do Sul, que é o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Esta cidade precisa necessariamente se posicionar também contra as questões nacionais, né? As questões que envolvem todo o nosso país, 200 milhões de habitantes. Então, São Caetano do Sul, por ter o IDH, precisa de alguém que fale. Nós fizemos esse trabalho, como venho relatando, de impeachment, e ele foi protocolizado já no Congresso, na Câmara Federal. E nós temos já a notícia que há na Câmara Federal 23 pedidos de impeachment. O nosso é um deles, está sendo processado, será lido o nosso trabalho, o trabalho que nós fizemos, a primeira peça, nós, nossos colegas advogados, colocamos na internet, nós tivemos quase 700 mil interações, 500 e-mails, 7.500 comentários apoiando, e tivemos advogados. Então essa peça ficou uma peça assim, produzida pela população, o pedido de impeachment. E nós então protocolizamos na Câmara Federal. E ele vai ser lido o nosso trabalho lá numa das sessões da Câmara. Então é interessante deixar bem claro que São Caetano precisa se posicionar por ser o maior IDH do Brasil. Qual a posição de São Caetano do Sul? Nós falamos por São Caetano do Sul, até porque os números daqueles de São Caetano do Sul que apoiaram a ideia é muito relevante, é um número intenso, grande. Só de São Caetano deve ter umas 100 mil manifestações, da região, do ABC, 100 mil manifestações a respeito do interesse, sim, de que a gente propusesse este pedido de impeachment por causa dos problemas que está acontecendo no Brasil. São Caetano, o ABC, não pode ficar sem se pronunciar. Um fundador do PT, o ex-procurador Hélio Bicudo, também entrou com o pedido de impeachment. E há pelo menos 6 meses, Éder Xavier sustenta a tese do impeachment. E agora, como ele acabou de dizer, formalizou o pedido na Câmara dos Deputados, depois de ouvir parte da população através das redes sociais. A cidade com o maior IDH do país, como quer Dr. Éder, não pode deixar de ter uma voz em defesa da República. Dr. Éder, com a sua experiência de homem público, vereador e também de advogado, o senhor acha que os escândalos da Operação Lava Jato são motivações também para que se peça o impeachment? Olha, nós tivemos um debate nas redes agora, na internet, com um professor muito conhecido, não importa o nome, mas ele é famoso, professor de direito, um constitucionalista, que conhece bem a Constituição. Então, o que sustenta, o que eu percebo, né, é que uma série de advogados conhecidos nacionalmente, figuras, os grandes juristas, uns têm uma posição, né, que é favorável ao impeachment, que ele pode se processar no Congresso Nacional, no Senado, mas passa pela Câmara, então Congresso.
e outros que precisa haver um fato, como o Petrolão, como esses problemas todos que nós conhecemos, e aí teria que incriminar diretamente a senhora presidente, a senhora Dilma. Veja, o artigo 1º da Constituição Federal, né, diz assim: todo poder emana do povo e em seu nome, direto ou indiretamente, é exercido. Ora, você verifica pela Datafolha, que é um instituto de pesquisa sério, que num primeiro instante 63%, depois hoje 7% da população, talvez até menos, não concorda com o rumo que o PT, a Dilma, o Lula, etc., deu para o Brasil. Então, eu quero dizer a você que se nós extrairmos do artigo 1º da Constituição, o que ele diz, que é o povo. Ora, se o povo exerce o mando e o poder, o povo quer que se processe o impeachment. Agora tem um grande problema nessa história, viu, Ney? O que está se passando para a população é que você faz o requerimento de impeachment, a presidência, o presidente, os seus assessores da Câmara Federal recebe o pedido e no outro dia a Dilma já está na rua. Não é assim? Não é assim. Não é? Qualquer cidadão deste país pode requerer o impeachment, colocar os seus fundamentos, vai passar pela Câmara, a Câmara vai verificar se há fundamentos para o procedimento, para o processamento do pedido de impeachment, e aí numa ampla discussão, não é? Dentro da Câmara, votando, com votos, nesse momento a Dilma vai se defender. Os políticos da base, da sustentação do governo, vai fazer toda a defesa. Então é um momento em que a senhora Dilma poderá provar, já que o povo quer, que o povo manda, que todo o poder emana do povo, ela vai poder provar se ela é uma cidadã ilibada, probo, uma cidadã acima de toda e qualquer dessas conversas de petrolão, de mensalão, ela vai provar que ela não tem, se ela conseguir provar que não tem absolutamente nada, o impeachment, ela não vai ser a piada do poder, não vão tirar ela do poder. Por quê? Você veja, não somos todos iguais diante da Constituição Federal, diante das leis infraconstitucional, somos todos iguais, todos brasileiros somos todos iguais. O cargo da presidência é um cargo público, é uma funcionária pública que está lá. Então somos todos iguais. Se somos todos iguais, você amanhã bate o carro aí, Deus me livre, faz qualquer coisinha, você já está no outro dia lá para ver se você está certo, se você está errado. Não é isso? Você vai responder um processo. O impeachment nada mais é do que um procedimento, é um processo. Ela que prove que ela não tem absolutamente nada a ver e deixa correr. Quem sabe isto também, o procedimento, o pedido do impeachment, ela provando a senhora Dilma que não tem absolutamente nada a ver, o Brasil volta a acreditar no próprio país. Ney, vamos aqui pensar uma coisa. Um mocinho está apaixonado, um senhor, por uma mulher apaixonada, todo mundo apaixonado um pelo outro. Enquanto um confia no outro, na fidelidade, no carinho, na reciprocidade, tudo corre bem. Às vezes nem aconteceu alguma coisa, nada aconteceu de mal, ninguém foi infiel, nem nada, mas entra na cabeça do sujeito lá, do moço ou da moça, eu acho que ele beijou outra. Pronto, a relação, nem aconteceu nada, mas a relação de confiança perdeu. O namoro, o relacionamento vai pro brejo. Nós perdemos no Brasil a confiança nesse governo. Precisa acontecer algo que prove que o governo está sofrendo, o que está sofrendo e o Brasil está sofrendo por interferência internacional e não por desbandos que foram feitos pelo PT ou pela senhora Dilma ou pelo Lula. Então, algo tem que acontecer. Então, eu, nesse debate que tive com o professor, acho incrível querer encontrar firulas jurídicas para não permitir que se processe o impeachment no Congresso Nacional. Então, veja, respondendo a tua pergunta, né, não há necessidade, segundo o meu ponto de vista, não há nenhuma necessidade de encontrar qualquer tipo de fato para abrir o processo. Agora, então, veja, temos um histórico que se apresenta, nós colocamos isso no papel, aquilo vai ser processado, e aí, então, lá dentro do Congresso vai verificar se os fatos são verdadeiros ou não os fatos alegados. O procedimento tem que se instalar. Pois bem, nós temos aqui a seguinte situação. A presidente Dilma disse publicamente nos últimos dias: pode ser que nós erramos. Pode ser que nós erramos. Ela não disse erro.
Mas suponhamos, aqui tem duas situações. Ou a presidente errou, é uma situação. Ou a presidente Dilma não errou, é outra situação. Mas aqui tem uma situação, aqui tem uma questão importante, doutor Éder, que é, suponhamos que a presidente não errou. O presidente não errou, agiu corretamente. Mas alguém errou abaixo da presidente. Um subordinado, porque ela está lá em cima. Pode ter sido o ministro da Fazenda, presidente do Banco Central. Muito bem. A presidente Dilma esteve no Ministério das Minas e Energia, que toma conta da Petrobras. Saiu dali, foi para a Casa Civil, que toma conta do governo como um todo. Saiu dali, assumiu o governo, que toma conta do país como um todo. Ora, se ela não errou, alguém errou. Até que ponto ela é responsável pelos seus subordinados? Até que ponto ela errou por omissão? Porque, doutor Éder, ela era a presidente do Conselho da Petrobras. Veja o senhor o seguinte, tem uma história que pouca gente conhece, que o Gustavo Baena devia colocar no seu arquivo, que é a seguinte. O meu prezado e querido amigo Márcio Tomás Bastos, o último dos grandes advogados criminais do Brasil, tinha como cliente, no começo da Operação Lava Jato, a empresa Camargo Correia. Talvez, achando que a situação era difícil, ele disse que o ideal seria a empresa se apresentar à opinião pública dizendo que era culpada daquilo que estava sendo acusado e que ela se dispunha a pagar uma multa até pesada. O que ele queria com isso? O que ele previa? Ele previa o seguinte: se eu fizer isso, ela continua com as obras que está fazendo e não fica impedida de fazer obras no futuro. Eu salvo a empresa, mesmo que tenha que pagar uma multa pesada. Na época acharam aquilo meio estranho, meio fora de sintonia. Agora, nos últimos dias, a Camargo Correia fez a seguinte proposta. Ela vai pagar 100 milhões para o CAD e vai pagar 700 milhões para a Petrobras. 800 milhões. Doutor Éder, se uma empresa se prontifica a pagar 800 milhões, esse negócio é muito alto. Os valores são extraordinários. E ninguém viu, todo mundo achou normal. Como é que some esse dinheiro da Petrobras debaixo do nariz de todo mundo, inclusive da presidente Dilma? E você vê o pior. Quer dizer, muitos daqueles que são delatores, com documentos, preocupados com a sua própria liberdade, não vai falar bobagem, sustentam que enfiaram muito dinheiro de forma oficial e não oficial na campanha do PT, desde o Lula, etc, nesse lulopetismo que tomou conta do país. Bom, mas o que eu quero da sua fala, nós extrairmos, veja, um advogado criminalista como o Tomás Bastos, ele diz assim: estou diante de um fato, tenho que tomar uma posição. Vamos aprender então com o Tomás, com o doutor Tomás Bastos, não é? O grande advogado criminalista do país. Senhora Dilma, a senhora está diante de uma situação. O Tomás disse assim para a empresa: fale a verdade e pague a multa. Senhora Dilma, a senhora não quer falar a verdade de que a senhora não sabia, que a senhora não tem competência, que a senhora não viu, que o Lula não viu, que o PT não viu, que ninguém viu nada. Que na história do mundo não existe ninguém que assaltou os cofres públicos da maneira que está sendo provado. A senhora não entende. Então é isso que precisa ficar claro. Aí começa com essas firulas jurídicas que pode ou não pode impeachment, que pode isso ou não pode isso. Você acredita que a crise, o brasileiro pode acreditar que a crise que vivemos hoje é só econômica? A culpa é do cenário internacional? Será que nós vamos pensar isso? Então, o que a Dilma sustenta, a presidente? Sustenta o seguinte: primeiro, eu não vi nada, como você bem disse. Segundo, o problema é internacional que está refletindo aqui. Então, mas ninguém... E esse dinheirada toda, esses milhões todos, é bilhões que sumiu. É uma crise política ou é uma crise moral? Se é uma crise moral, volto a insistir no que você disse do Márcio Tomás Bastos. Olha,
Qual que era a empresa mesmo? Camargo Correia. Olha, Camargo Correia, eu sou um advogado competente, eu sei o que eu estou falando. Aliás, ele é tão competente que, olha, a turma pegava dinheiro do Caixa 2 para pôr no bolso e comprar iate e outras sacanagens mais. O Márcio Tomás Bastos criou uma situação que era tudo para... É esse Márcio Tomás Bastos mesmo, esse é meu ponto de vista, que criou essa tal de situação que tudo é para campanha. Que campanha o quê? Se o camarada pegou 100 milhões, roubou 100 milhões, tomou 100 milhões, se apropriou indevidamente de 100 milhões, ele botou 10 na campanha, 90 ele pôs para os interesses dele em particular. É lógico que é isso. Mas o Márcio Tomás Bastos com inteligência, com cabedal... Falou que tudo era Caixa 2. Caixa 2. E aí livrou o Lula, livrou todo mundo de maior de problema. Então, dona Dilma, vamos ouvir o Tomás Bastos falar o seguinte. Ele falou para Camargo Correia, paga a multa, admite que você errou, mas paga a multa. Então eu falo para a senhora, parafraseando, paralelismo ao que diz o senhor Márcio Tomás Bastos, que diz que para Camargo Correia, eu digo para a senhora, para de impedir, ou a senhora renuncia, ou que processe o impeachment, admita que a senhora errou e paga a multa. A multa é a senhora sair do governo. Eu não vejo outra maneira de criar uma situação, como eu disse, de esperança. Insisto, duas pessoas se amando, maravilha, nós vamos criar uma família, nós vamos... De repente ele entra na cabeça de dessas pessoas, olha, acho que ele fez alguma coisa errada, perdeu a confiança, o casamento, o ideário todo vai para o brejo. E se nós perdemos a confiança, o Brasil perdeu, a economia perdeu, o sindicato perdeu, os políticos perderam, todo mundo perdeu a confiança no governo. Então, ou vai se aproximando, o pedido de impeachment vai criando uma situação de força, e ela percebe, ela então tem um segundo de lucidez e renuncia, ou então que se processe o impeachment e ela prove que ela não tem absolutamente nada a ver com nada do Petrolão, do Mensalão e bilhões, os maiores assaltos a cofres públicos que teve no mundo. O PMDB é o partido político do prefeito de São Caetano, de alguns vereadores, e é o partido político hoje colocado em evidência porque dizem que já começou pelo PMDB a fritura da presidente. E algumas declarações do vice-presidente Temer são bastante ambíguas. O que o senhor acha? Veja bem, podemos perguntar para o senhor Michel, vamos perguntar aqui, senhor Michel, também que todos somos iguais, né, perante a lei, senhor Michel do PMDB, senhor Michel Temer, homem bem articulado. Diga uma coisa, o senhor está se aproveitando da situação para se tornar o presidente? O senhor está se aproveitando? Vamos fazer essa pergunta, não precisa perguntar para ele, vamos perguntar para os... Existem hoje no entorno da política nacional fatos que todos conhecem, graças a Deus, através da mídia, todos conhecem os fatos. Então a gente ou pergunta para ele ou nós mesmos respondemos, né? A pergunta para o Michel seria assim, o senhor está se aproveitando do momento, de uma situação, ou existe mesmo base? Então que a população responda a pergunta que nós vamos fazer para o Michel, e que o Michel responda. É evidente que há bases de toda sorte, de toda natureza. O país não vai aguentar 3 anos com 7% de aprovação. O espírito de cooperação, de companheirismo, de luta democrática, esse perdeu. Então, eu vejo que o Temer tem que tomar, é uma obrigação sua, Temer, tomar alguma posição para tomar as rédeas. É um fato. Se há o impeachment ou se ela renuncia, alguém tem que reunir, então, fazer um conjunto de forças, né, um arco de aliança de forças política, econômica, sindical, representante da sociedade civil, ABI, OAB, precisa um conjunto de forças recolocar novamente o Brasil no caminho da esperança, de união. Nós tivemos problemas? Tivemos. Os culpados serão punidos? Serão. Mas enquanto nós estamos preocupados com aqueles que são os culpados, nós também estamos produzindo, nós também estamos criando situação para que não haja um sofrimento maior. Aquele que é rico, que é milionário, vai sofrer o quê, hein? Ele tinha 1 bilhão de patrimônio, 10 bilhões de patrimônio, ele vai perder 2 bilhões, não muda nada, não muda nada. Agora, para o povo esse que vive lá do salário mínimo, esse que sofre, esse vai sofrer muito, 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 e o que mais sofre é ele que paga a conta.
E nós vamos deixar ir até que ponto isso? Olha, você vê, por exemplo, na imigração aí dos países que estão imigrando, os refugiados, vão para outro país, na Europa, olha o sofrimento daquele pessoal. Olha, se a coisa não houver uma modificação, não houver novamente uma esperança no país, nós vamos sofrer, o povão vai sofrer talvez tanto ou mais do que sofre esses peregrinos que querem uma outra pátria porque não conseguem viver na sua própria pátria. Nós vamos sofrer muito. O Brasil é um continente, é um país muito grande, de estados diferenciados, situação econômica, concentração de renda. Imagina o que vai acontecer com o povo deste país, com o povão mesmo, que vive ali do seu salário, e que agora o desemprego, a inflação. Olha, o sofrimento vai ser muito intenso. Algo tem que ser feito. Que o senhor Temer faça alguma coisa se houver motivo. Nós temos que responder. Há motivo para o Temer fazer ou ele está querendo se aproveitar de uma situação? É evidente que há motivo para que o vice-presidente, que alguém neste país, venha fazer uma liderança para nós retomarmos a esperança no país, nas instituições, no governo. Muito bem. O PMDB não pode estar aliado ao PT, porque o PT é o partido do governo e também há outros partidos aliados. Mas diz a lenda, doutor Éder, diz a lenda, e a lenda pode ser verdadeira, de que o PSDB e o PMDB já estão dividindo os futuros cargos. Tanto é a certeza que eles têm da instalação de um novo governo. Inclusive, o PMDB teria prometido aos tucanos que o Temer não seria candidato à reeleição. Ou seja, ele ficaria 3 anos e meio e depois teria eleição e vários partidos concorreriam. Aí concorreria Agora, esse negócio é complicado, porque será que o Temer não vai concorrer à reeleição? Depois de 3 anos e meio, doutor Edson, o senhor que é político, a tentação é muito grande. Não há dúvida. Agora, vamos. Isso tudo que está acontecendo, se você for menos avisado, se você quiser pensar no quanto pior, melhor, você ser aquele que gosta de incendiar, botar fogo, o fogo está lá, você joga gasolina para apagar o fogo. Se quiser fazer brincadeira com o país, você pode ter aí uma série de versões sobre esses fatos aí. Mas se o PMDB, se o PSDB, se outros partidos estão se articulando, não é da política. Por exemplo, a França, né? A França, quer dizer, um país a França desenvolveu, materializou o ideário dos 3 poderes. Quantas coisas aconteceram na França, democracia, Você vê momentos históricos na França, entre o Giscard d'Estaing e o Mitterrand, em que houve composições, alternância. Então, se hoje, na história dos povos, das nações mais democratas, né, há certos momentos que os republicanos, que os democratas têm lá uma questão que tem que se convergir. Então, se nós estamos no problema que nós estamos hoje, oriundo do lulopetismo, né, grave como nós já conversamos até agora, que o Temer, que o Aécio, que não importa quem, que as lideranças políticas desse país se unam, evidentemente, dentro do aspecto da legalidade. Qualquer ato que eles forem fazer do impeachment, o impeachment tem que se processar, sim, na ampla defesa, no contraditório, no devido processo legal, né? Então, que haja mesmo um entendimento, é necessário, é do mundo político, senão como que vai sair dessa crise, não é? Então, você vê, bom, e aí mais importante também, viu, que o povo de São Caetano se manifeste, né? E que se abra agora uma ampla discussão também em São Caetano, para que nós possamos outras pessoas, não só o Éder, mas outras pessoas, outros agentes públicos desta cidade, de São Caetano, isso, eu insisto, a cidade que tem o maior IDH do país. Essa cidade não vai falar nada neste momento, não vai se posicionar? Então que haja isso. E se é através do impeachment, né, que haja, assim, reitero, que haja um procedimento no Congresso Nacional do impeachment, mas sim, que todo o direito da ampla defesa, do contraditório, devido ao processo legal, seja dada a oportunidade para que a presidenta Dilma, todo o seu conjunto político, o PT, possa se defender. E a nação vai verificar o que está acontecendo no Congresso e certamente
vai estar honrada em ver que, diante de uma crise, de um grande problema nacional, os seus representantes, a classe política, não ficou lá trocando empreguinhos, coisas de outro tipo, e falou basta para a corrupção, basta para esse sistema, vamos mudar o país. E terá orgulho, evidentemente, dos políticos que agirem. Agora, aqueles que ficam em cima do muro, que não fazem nada. Então que o seu Temer, né, em relação ao que você comentou, que o seu Temer, que o seu Aécio, que o seu Serra, e todos outros partidos, as grandes lideranças façam realmente uma reflexão, se entendam e deem um caminho político para o país que está tudo desorganizado. Veja a seguir, com Éder Xavier, no próximo bloco, vamos falar sobre as finanças de São Caetano. Um assunto que interessa ao seu bolso. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. O advogado Éder Xavier, escritor, jornalista, empresário e político, vai analisar aqui o que ele já fez na tribuna da Câmara dos Vereadores de São Caetano. A situação econômica do município, da cidade. Eu queria fazer apenas uma observação rápida. O doutor Éder está na linha do Joaquim Falcão. Eu vou contar para os senhores quem é Joaquim Falcão, porque muita gente, às vezes, não é obrigada a saber. O Joaquim Falcão é o maior pensador brasileiro sobre o judiciário. Ele não é um dos maiores, eu estou dizendo que ele é o único e maior pensador brasileiro sobre o judiciário. Ele foi membro da Comissão Nacional de Justiça e é hoje professor e diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. É um dos homens mais respeitados do campo do direito. Pois bem, ele disse o seguinte, o que pega o Éder, que falou um negócio aqui no primeiro bloco. Ele diz o seguinte, que estão aparecendo juízes e promotores, procuradores, jovens, com uma outra mentalidade, mais modernos, que usam a tecnologia. E ele explica o seguinte, veja, por exemplo, no caso da Lava Jato, os procuradores têm contato com os americanos e obtêm provas lá, têm contato com a Suíça, isso é uma coisa inimaginável no passado. E os advogados não fazem nada disso. Os advogados estão atrasados, ou seja, os procuradores estão um passo acima. E aí ele diz uma coisa fantástica, que é o Éder Xavier. Ele diz, essa gente jovem não está preocupada com as firulas jurídicas. Eles estão preocupados com o fato. Errado e certo. Exatamente o que fez Joaquim Barbosa quando presidente do Supremo. Não tem muita conversa, não tem muito enfeite, não tem muita oratória, não tem muito disso. O que está certo e o que está errado. E o fato é esse. É o que disse o Éder Xavier no primeiro bloco deste programa, quando ele falou de um contato que ele teve com um professor que levantou várias questúnculas com relação ao processo de impeachment. Agora, o que o senhor falou
na tribuna da Câmara dos Vereadores de São Caetano. Ah, muito bem. Olha, eu quero... Há quanto tempo? 2 anos já e meio, mais meses de mandato, de vereador à Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Então, Ney, nós tivemos aqui 30 anos do mesmo grupo político tomando conta da cidade. Olha, a cidade de São Caetano do Sul só teve até agora 8 prefeitos eleitos. E o Paulo foi o atual prefeito, é o 9º prefeito eleito. Nós somos o 4º menor município em extensão territorial do país, entre os 5.500 municípios e poucos municípios. No estado de São Paulo, entre 645, nós somos o penúltimo menor em extensão territorial. Nós temos, sim, o selo da ONU de maior IDH do país. Então é um município, território pequeno, até não tem uma população agigantada, quer dizer, são só 156 mil habitantes. Tá certo que está densamente num espaço pequeno, tudo bem. Mas nós temos também uma grande parcela na proporção do nosso território, da nossa arrecadação, do número de habitantes, nós temos uma grande parcela de contribuição para o PIB nacional. Então é uma cidade de importância, importante. Eu chego aqui a uma conclusão, Ney, de que a cidade de São Caetano do Sul está melhor situada do ponto de vista dos próprios públicos do que qualquer capital do Brasil. Sempre na proporção do número de habitantes, na arrecadação e no espaço territorial, né? Então você vê, nessa proporção nós somos melhor do que qualquer capital do Brasil. Então você vê, nós temos todos os próprios pontos, todas as ruas asfaltadas, 100% do esgoto tratado, água em todas as casas. Nós temos uma cidade bastante importante. Com toda a infraestrutura, com os próprios públicos todos prontos, Ney, como é possível numa arrecadação de R$1 bilhão? Olha, pega um município do lado aqui, pega Santo André, São Bernardo, tem árvore para cortar, rua para asfaltar, água que não está encanada, luz não tem lugar nenhum. Imagina quanto precisa São Bernardo, Santo André, Mauá, Ribeirão. Nós temos tudo pronto, somos diferenciados. Uma renda per capita alta. Como foi possível, no ano de 2012, o senhor José Auríquio Júnior deixar uma dívida para São Caetano de aproximadamente 300 milhões? Quando fala 300 milhões, você não sabe aí o que é que representa isso. Isso representa quase 35% do orçamento de um ano. Pra você ter uma ideia, no ano de 2013, Ney, a prefeitura recebeu quase R$1 bilhão, pagou seus funcionários, pagou todos os seus compromissos. Sobrou 3 ou 4 milhões para novos investimentos. Se nós formos pagar uma dívida de 300 milhões, nós temos 100 meses, 60 meses, 70 meses para pagar a dívida, não comprar uma ambulância, não comprar um carro. O senhor José Auríquio conseguiu no ano de 2012 deixar essa dívida. E quem é que paga a dívida? É o prefeito Paulo Pinheiro? A dívida que o Auríquio deixou? Não é não, senhor. Quem paga a dívida é eu que moro aqui, que nasci aqui na cidade de São Caetano do Sul, na Rua Taipas, número 611, há 62 anos. Sou eu, você, o cidadão de São Caetano que paga essa dívida terrível. E que fica prejudicado os serviços essenciais da cidade. Remédio, segurança, educação. Fica tudo prejudicado porque não tem dinheiro. O papai ama o filho, a mamãe ama o filho, uma família. O papai e a mamãe que amam os filhos querem dar o melhor para os filhos. Ah, se eu tivesse dinheirinho, dava um carro, colocava ele estudar nas melhores escolas, mandava viajar. Mas se não tem dinheirinho, você pode amar o seu filho, você não consegue dar o que... Se não tem dinheirinho, o prefeito pode amar, seja ele qual for. Não estamos falando da competência do seu Paulo Pinheiro, ou não competência, estou dizendo isso, estou dizendo uma coisa verdadeira, histórica, uma coisa histórica com H, não é com E, para puxar sardinha para essa política ou para o outro político, não. Deixou uma dívida ao senhor José Auríquio Júnior e cuja dívida foi constatada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Passou por todos os caminhos dentro do ano fazendo essas contas e as contas foram reprovadas. Deixaram, então, uma conta muito alta para pagar em São Caetano do Sul, para ser paga. E a administração atual conseguiu diminuir o valor de 227 milhões no ano de 2012,
conseguiu diminuir para 155 milhões. Portanto... Mas eles falam que estão pagando, que já pagaram 100 milhões, é isso? Não? Isto, aproximadamente 100 milhões, a atual administração do Paulo Pinheiro pagou. E conseguiu manter um certo nível, poderia ser melhor, um certo nível de serviço para a população. Mas teve que pagar a dívida. E isto, então, é uma situação que precisa ser politicamente analisada, demonstrada, porque está provado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a atual administração recebeu uma dívida para o povo pagar de aproximadamente 300 milhões de reais. E que esta atual administração, nesses 2 anos, no ano de 2013 e 2014, conseguiu pagar 100 milhões de reais dessa dívida. Aproximadamente 100 milhões de reais dessa dívida. E continuar os serviços em São Caetano do Sul, cujos serviços neste ano de 2015 já estão bem melhores do que estiveram no passado, mesmo sem dinheiro no passado, que eu digo, no ano de 2013 e 2014. Eu tenho observado que a situação da dívida de São Caetano do Sul, deixada pelo prefeito Auríquio de quase 300 milhões, só foi esclarecida por conta da sua atuação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Aí eu saio da Câmara e vou para o Tribunal de Contas do Estado. É verdade, verdade. Olha, você sabe, Ney, quando em 2012 teve as eleições, a atual administração do Paulo Pinheiro, então no dia 1º de 2013, de janeiro, ela estava no poder. Nos primeiros dias de janeiro, talvez na primeira quinzena, o grupo da administração da Fazenda, o grupo que foi com o Paulo Pinheiro para secretários, secretarias, para organizar o governo do Paulo Pinheiro, emitiu uma nota e deu a informação de que eles constataram uma dívida de quase 300 milhões de reais. Em janeiro de 2013, com o novo governo, com essas informações, passada pelos homens e mulheres, os administradores que o Paulo levou, então eles disseram, temos 300 milhões de dívida para pagar. Foi uma surpresa. O Auríquio, José Auríquio Júnior, ex-prefeito, fez uma nota também oficial e disse que a dívida não chegava em 100, 120 milhões. Ora, como fiscal do povo, vereador eleito, verifiquei que aquilo era uma aberração, um absurdo, absurdo, absurdo. O prefeito que entra fala que tem 300 milhões de dívida para pagar e o prefeito que saiu fala que só 120. Então eu fiz uma representação com documentos, lutamos bastante, fomos buscar documentos, fiz uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas, muitas vezes, faz por amostragem a perícia nas contas anual dos prefeitos. Com a minha denúncia, o Tribunal de Contas enviou para São Caetano do Sul 3 auditores em loco para verificar os documentos. E eles comprovaram que a dívida era de aproximadamente 300 milhões deixada pelo José Auríquio Júnior. Pior, comprovaram que durante o ano de 2012, enquanto Auríquio, o prefeito, fazendo dívida, o Tribunal de Contas emitiu 5 alertas. Em outras palavras, Auríquio, você vai quebrar o município. Fez um alerta nesse sentido, fez 2 alertas, 3, 4, 5, dizendo, Auríquio, você quebra o município se você continuar assim. Auríquio fechou os ouvidos, tampou os olhos e continuou fazendo a dívida. Então os auditores, pela minha denúncia, comprovaram que a dívida de São Caetano do Sul, deixada por José Auríquio Júnior no ano de 2012, beirava 300 milhões de reais e que houve 5 alertas e que o ex-prefeito não ouviu nada disso e mandou bala e fechou as contas com quase 300 milhões de dívida para o povo pagar. Muito bem. Com este relatório em mãos, nós começamos a atuar junto ao Tribunal de Contas, a fim de que o Tribunal de Contas mandasse estas contas o mais rápido possível para São Caetano do Sul, para a Câmara. O relatório que eles encontraram, que eles confirmaram, o Tribunal de Contas confirmou 300 milhões de dívida. Manda Tribunal de Contas, então eu fiz várias petições, o Tribunal manda essas contas para a Câmara, porque a Constituição Federal, no seu artigo 31 e parágrafo 1º, diz o seguinte, inciso, diz o seguinte, que é de competência de analisar as contas dos vereadores, as contas dos prefeitos.
Então, fiz essas petições, fiz essa gestão no Tribunal de Contas para que enviasse o mais rápido possível. Essas contas vieram para São Caetano do Sul, do Tribunal de Contas, através dos seus auditores. Essas contas passaram pelos conselheiros, pelo pleno e confirmaram a dívida de 300 milhões. E a Câmara Municipal de São Caetano do Sul julgou as contas. 8 vereadores assinaram uma carta dizendo: nós vamos acompanhar o parecer desfavorável para aprovação das contas do senhor José Auríquio no ano de 2012. E aqui que acontece, quando 8 assinam uma carta e depois 10 no plenário votam favorável à disposição que veio do Tribunal de Contas dizendo: não aprovem essas contas, em outras palavras, do José Auríquio, porque ela está toda ela cheia de caminhos nebulosos. Não é? Ele fez algo que o Auríquio não ouviu os alertas do Tribunal de Contas. O Auríquio deixou a dívida. Não aprovem essas contas porque ele exorbitou do seu poder, exerceu o mando e o poder de maneira inconsequente. Então, a Câmara votou e o senhor José Auríquio Júnior está, pela lei da ficha limpa, impedido, né, de ser candidato a qualquer cargo eletivo durante 8 anos. Então, a Câmara reprovou. A Câmara reprovou as contas. Não é que nem que reprovou sim, mas ela seguiu a orientação do Tribunal de Contas. Os vereadores não criaram um fato novo. O tribunal falou assim: não aprove essas contas. E os vereadores concordaram em não aprovar as contas de 2012 do senhor José Auríquio Júnior. Agora, é surpreendente porque São Caetano deve ter 18 vereadores. 19 vereadores. E o Auríquio andou afirmando para várias pessoas de que as contas seriam aprovadas na Câmara em função do prestígio que ele teria ou tem com uma parte dos vereadores. E realmente não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Existe uma palavra assim, falastrão, né? A pessoa que fala muito, que não sabe o que está falando, quer se posicionar, quer aparecer, fazer factoides. Parece que este é o caminho do senhor José Auríquio. O senhor quer ver como eu tenho razão? Eu tenho tanta razão que me parece que o Auríquio fez a seguinte proposta ao prefeito Paulo Pinheiro: a Câmara de Vereadores aprova as minhas contas e eu não me candidato nas próximas eleições. Isso parece que andou... Circulou toda essa conversa por aí. Mas eu quero dizer... Mas não adiantou nada. Não adiantou nada. Ele está fora do pleito 2016. Fale ele o que falar. A justiça vai ser cumprida. Agora que ele pode, por uma liminar, imagine ser candidato por uma liminar de um fato concreto, provado por técnicos que ele administrou de maneira estranha, para não dizer desonesta, em relação ao cabedal financeiro que tem em São Caetano do Sul, o senhor José Auríquio Júnior, no ano de 2012. Mas, você vê, eu vejo uma similitude, um negócio muito parecido que acontece no Brasil. Ora, a Dilma é acusada também, entre outros, de ter dado a tal das pedaladas. O que é a pedalada? Olha, eu tenho que pagar com dinheiro da República, com dinheiro dos cofres públicos da União. Mas eu não tenho dinheiro porque eu fiz uma porção de coisa aí, aquelas função social das bolsas, eu gastei dinheiro em outro lugar, então eu vou pegar dinheiro lá que não é meu, que não é da União, e vou pagar as minhas contas. Essa, em síntese, é as pedaladas. Então, isso aconteceu no Brasil, acontece no Brasil com a Dilma. E o Tribunal de Contas da União está no pé dela. Olha aqui, essas contas aí, então tá aquela confusão que nós sabemos como é que está lá. A Dilma falando que fez tudo certinho e o Tribunal de Contas falando que fez tudo erradinho. E aí muitos sustentam que essa será a base do impeachment. Veja a gravidade quando o Tribunal de Contas se pronuncia. O que aconteceu em São Caetano? Por isso que eu faço está aparecendo o Brasil com São Caetano. Não é? O rombo deixado por Auríquio, né, foi nos 138 anos de São Caetano do Sul, na história de São Caetano, nunca aconteceu nada igual. E também a roubalheira que teve no país, nunca aconteceu nada igual, dona Dilma, senhor Auríquio. É um absurdo o que está acontecendo. Então eu vejo muito parecido o Tribunal de Contas lá, o Tribunal de Contas aqui em São Caetano falando, na União, o Tribunal da União falando, as contas da Dilma, o Tribunal de São Paulo falando sobre São Caetano do Sul e o senhor José Auríquio Júnior. E aí, o que é pior, ela vai sofrer o impeachment, sim.
Se houver um pouco de bom senso, ela vai sofrer o impeachment ou vai ter que renunciar. Agora, como é que em São Caetano do Sul, com tudo já aprovado, já passou pela Câmara, lá o impeachment vai ter que passar pelo Congresso, não é isso? Pela Câmara. Pelo Congresso Nacional, pela Câmara, passa pela Câmara, depois vai para o Senado. Não é isso? Acompanhado pelo ministro do Supremo, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo vai acontecer, mas já estão como nós dissemos no bloco anterior, já as forças políticas estão se reunindo para verificar quem vai ficar com a responsabilidade, qual partido, desse ou daquele fato administrativo, político-administrativo no país. Não é isso que está acontecendo? Exatamente. E em São Caetano, já passou por todos os lugares. Já passou pela Câmara, já passou pelo Tribunal de Contas. E esse Aurico ainda está pensando que vai ser candidato? Senhores, tenhamos um pouco de paciência, de lógica e de bom senso. Doutor Éder, o senhor que acompanha todos os acontecimentos aqui, como é que foi o primeiro ano do governo Paulo Pinheiro em 2013? Em 2013, o governo Paulo Pinheiro pagou aí uns 40, 50 milhões da dívida. E pegou uma pindaíba danada as contas públicas e veio lá tentando se manter o serviço, remédio, como eu disse, segurança, né, educação, tudo sofrendo muito em São Caetano com a tal da dívida, né? E nós temos, então foi assim em 2013. Já em 2014, houve já um abatimento da dívida que o Aurico deixou, foi um pouquinho melhor. E neste ano nós estamos vendo muita melhoria, né? E materializando o Paulo Pinheiro o ideário que ele pregou nas ruas de modificar e fazer uma mudança uma mudança que significasse um rompimento com 30 anos do mesmo sistema PTB de administração em São Caetano, os mesmos de sempre, os jurássicos da política mudando. Parece que o Paulo vai materializar o ideário que ele pregou agora. Então, 2013 foi um ano em que pagou-se grande parte da dívida, desses 100 milhões, talvez uns 60 naquele período, né? Então, 2013 também foi um ano que, se você pegar hoje e verificar no próprio Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do ano de 2013 já analisou as contas de São Caetano. E passou, eu tenho até aqui os dados, com uma situação muito favorável para as contas de 2013. 2013, olha, nós temos aqui o seguinte, o Tribunal de Contas, o mesmo Tribunal de Contas que julgou o Aurico, diz assim, em nosso entendimento, Tribunal de Contas, as contas apresentadas em 2013, já pela administração Paulo Pinheiro, 2013, mostram uma situação favorável, considerando que a atual administração apresentou um resultado de superávit de 6,65%. Então, as coisas foram melhores em 2013, porque pagamos a dívida, parte da dívida, já foram melhores em 2014 e agora em 2015 elas estão bem melhores de como nós pegamos o governo como o Paulo Pinheiro pegou o governo e a dívida deixada pelo José Aurico Júnior. Agora, uma coisa, o Brasil vive problemas terríveis, como nós já conversamos até agora. Agora, é evidente que o Brasil, o que é Brasil? O Brasil não é um ente etéreo, né? O Brasil é o resultado do conjunto de municípios. Então, os municípios fazem o Estado fazem a federação e nós todos, município, Estado, federação, faz aquilo que é o Brasil. O Brasil não se chama também só Brasil, chama República Federativa do Brasil. Esta república, ou seja, coisas públicas, sofre muito hoje. E São Caetano do Sul e os municípios, todos do Brasil, estão sofrendo. Porque não é o Brasil lá fora que sofre. É o Brasil dos estados, os estados sofrem. É o Brasil dos municípios, que é a base, e sofre também. Agora, mesmo num período de sofrimento nacional, São Caetano do Sul tem, através do Tribunal de Contas, um posicionamento que em 2013 foi favorável, nós terminamos com superávit. A arrecadação preocupa todas as prefeituras. Então é preciso buscar alternativas para não perder receita. São Caetano do Sul vem se esforçando nisso também. Com o tema, por exemplo, um tema que nós vamos abordar agora em 2015, 2016. É um trabalho que eu venho há muitos anos lutando para desenvolver em São Caetano do Sul. Olha, Ney, São Caetano do Sul ainda não tem uma vocação econômica definida. Nós não temos espaço em São Caetano do Sul para fazer... não tem praia, né, para fazer o turismo das praias e tal. Nós não temos, evidentemente, espaço para indústrias, nós não temos mais terrenos para as indústrias. Nós não temos agronegócio, soltar boi no pasto. Então, eu venho lutando para que São Caetano do Sul venha a ser a cidade temática da tecnologia da informação. O que é isso? Que São Caetano do Sul
desenvolva um projeto administrativo alinhado, arrimado entre o capital, o poder público, os governantes, o poder legislativo, judiciário, todos unidos em São Caetano do Sul e fazer uma proposta para que grandes empresas multinacionais na área de tecnologia de informação venham aqui para instalar procedimentos laborativos, econômicos, que preserve, que ajude a terceira idade a prestar serviços, que nós temos uma terceira idade intensa em São Caetano do Sul, que nós venhamos a fazer uma estrutura de compra, venda, troca, administração, tudo na área da computação. Né? Então São Caetano pode ser combate à pirataria na América Latina, uma série de coisas pode estar concentrada em pouco espaço e nós encontrarmos uma vocação para São Caetano do Sul. Por quê? Porque na área de tecnologia de informação há uma parábola só ascendente, nunca nem estacionária no mundo todo. O homem deverá viajar para as estrelas, só o crescimento, conhecimento do corpo, tudo através do quê? Da tecnologia da informação. Então nós devemos fazer com que trabalharmos muito para que nós possamos pagar a dívida, mas encontrar alternativas para São Caetano do Sul, a fim de que possamos entregar para a população de São Caetano do Sul aquilo que ela merece e sermos de verdade uma cidade de primeiro mundo. Porque, como disse no bloco anterior, temos todos os próprios, todas as ruas asfaltadas, temos água, esgoto tratado, água, iluminação, escola. Olha, para você ter uma ideia, nós temos quase 1.100 leitos hospitalares. Falta gestão, falta dinheirinho por causa da dívida para tomar conta com uma gestão assim efetiva, competente, porque a ONU diz que uma cidade com 150 mil, a Organização Mundial da Saúde diz que uma cidade com 150 mil habitantes precisaria de 350 leitos. Hoje nós temos 1.000, mas quando? Nós temos clubes de serviço, tudo escangalhado, tudo uma droga. Quer dizer, falta gestão e precisamos de dinheirinho para isso. Que tal, então, nós termos uma cidade com vocação, né, definida, vocação na tecnologia de informação, que traz recursos para nós estabilizarmos a economia de São Caetano do Sul e pagarmos a dívida. Doutor Éder Xavier, a gente se vê toda terça-feira, às 11 da noite, aqui na TV SC. Doutor Éder. Olha, na TV SC, nosso programa ia muito bem, toda uma beleza, na Web TV, né? Nossa Cidade é o canal, na X da Questão. Agora, aqui no Canal 9, NET TV, nós vamos ter um acesso maior de pessoas contribuindo, dando ideias para os novos programas, para os debates. E aí, então, sabe o que vai acontecer? Não vai ser só o Baena, viu? O Baena que vai dar os temas. A população de São Caetano do Sul vai falar assim, fale sobre isso, fale sobre aquilo, vai ser muito melhor para nós. Nós vamos fazer uma coisa mais efetiva. É assim que eu espero. Um abraço para todos. Até lá. Isso.